De volta aqui no nosso Papo Reto, sem mimimi, aqui pela Rede Brasil de televisão. E nesse programa, recebendo o Gabriel Kanner, que é o presidente do Instituto Brasil 200. Como ele disse, em 22, completamos 200 anos da independência em 7 de setembro. E há 2 anos eles idealizaram esse movimento, que é um movimento para ajudar o Brasil, para empurrar o Brasil, para pressionar quem tem condição de qualquer atitude hoje para fazer um Brasil melhor. Sem dúvida nenhuma, uma das grandes queixas, não é do empresariado, é do brasileiro em si. Outro dia eu vi uma matéria que nós já estamos consumindo praticamente 5 meses do ano para pagar impostos. E aí paga imposto todo mundo, paga imposto desde do cidadão hoje, desvalido, que ainda está pelo programa do Bolsa Família, que é assistido pelo Estado, até as grandes empresas, os grandes empresários. E o tempo todo se coloca aqui. O sistema tributário brasileiro se paga demais e se tem benefício de menos para a população. Diferentemente de outros países que têm até uma carga tributária tão elevada quanto o Brasil, alguns poucos têm carga tributária mais elevada, mas o cidadão consegue ter de volta benefícios. Então, aqui no Brasil, nós temos uma educação pública falida e o cidadão se desespera, se desdobra para poder pagar uma escola particular para o filho, para ter uma chance de ascensão social e profissional. As pessoas se desdobram para ter um plano de saúde, porque senão o SUS, o Sistema Único de Saúde, virou seu último suspiro. Na segurança, as pessoas acabam não tendo. Como é que é a visão do Instituto, a visão de vocês diante desse quadro dantesco do sistema tributário brasileiro? Eu sei que vocês são protagonistas aí nos debates, estão o tempo todo com o pessoal na Câmara dos Deputados, no Senado. Vocês pegam lá no pé do Paulo Guedes e com a sua assessoria na área da economia. Como é que vocês estão se mobilizando para isso e quais são as perspectivas que vocês têm para se criar uma saída? Qualquer saída vai ser melhor do que nós temos hoje, mas como é que é a visão do Instituto nisso? Perfeito. Senador, essa é a reforma mais importante em décadas que o Brasil tem que fazer. Mais do que a previdenciária, a reforma da Previdência foi importante para a gente começar a equilibrar as contas públicas, para parar de sangrar tanto e começar a reencontrar algum equilíbrio fiscal. Agora, a reforma tributária vai afetar 100% dos brasileiros, né? Uma reforma que impacta o bolso de todo mundo, todo trabalhador, todo empresário, todo cidadão brasileiro será afetado por essa reforma. E nós temos hoje o pior sistema tributário do mundo. Temos um manicômio tributário, ninguém entende sequer quais são as regras do nosso sistema tributário. Se a gente pegar desde a Constituição de 88, quando foi implementado esse sistema que a gente tem hoje, né, até os dias de hoje, foram editadas quase 400 mil normas tributárias. Então, você imagina um sistema, né, que teve 400 mil alterações sobre suas regras. Ninguém 400 entende... mil? 400 mil. Então, ninguém entende quais são as regras, ninguém entende como você tem que pagar os seus impostos. Muitas vezes as pessoas deixam de pagar exatamente por não saber direito como tem que pagar. Então, é uma loucura total e tem que ser reformado. A gente precisa de um sistema tributário mais simples, mais transparente, que faça sentido, que as pessoas saibam exatamente quanto elas estão pagando de impostos e como esse recurso está sendo utilizado, né? É verdade que no Brasil pagamos muitos impostos e não temos um retorno em serviços básicos públicos, né? Não temos educação de qualidade, não temos segurança pública. Agora, os últimos números, tivemos um bom avanço, 22% de queda no número de homicídios no Brasil. Então, esse é um avanço, mas ainda não podemos dizer que somos um país seguro, não temos transporte público de qualidade.
Então, isso tudo é muito ruim, a população pagar tantos impostos e não ter esse retorno nos serviços públicos. Então, precisamos fazer uma boa reforma tributária que faça com que cada brasileiro possa pagar menos impostos e que a gente possa ter mais transparência no processo. Então, hoje temos duas propostas principais que estão sendo discutidas, uma na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, e outra no Senado, que é a PEC 110. As duas propõem a criação de um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado. Qual que é o conceito do IVA? É que se você estiver no meio de uma cadeia produtiva, você vai passar o imposto para frente, ou seja, você vai se creditar com tudo que você comprar de insumos e esse imposto será pago no final, né, com uma alíquota de 25%, como estão estimando na PEC 45, e em torno de 30% na PEC 110. Então, esse é um conceito que existe em outros países do mundo, cerca de 160 países adotam esse sistema. 160? 160 países. Mas o problema, e esses pontos que a gente está batendo, especificamente na PEC 45, é que em nenhum desses países tem uma alíquota única, uma alíquota de 25%, como estão propondo, e a mesma alíquota para todos os setores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no Brasil para não gerar distorções em nossa economia. Porque a partir do momento que eu falo, todo mundo vai pagar 25%, não importa se você é uma indústria automobilística ou se você é um cabeleireiro, se você é um restaurante, isso pode gerar todo tipo de distorção, porque isso pode aumentar muito a carga tributária para esses serviços básicos, para restaurantes. O pessoal da área de serviços está gritando com isso, né? Diz que eles entram em colapso. Exatamente. Se nós tivermos uma alíquota única. É muito perigoso para o setor de serviço, porque você imagina que um médico, por exemplo, que é um prestador de serviço, ele não tem aonde se creditar, ele está vendendo o conhecimento dele para você quando você vai lá fazer uma consulta. Então, a gente colocaria 25% de imposto no serviço como o dos médicos. Então, a gente vai voltar para a cultura do, você quer com nota ou sem nota, né? O médico vai falar, ó, com nota é 25% mais caro. Pelo amor de Deus, jeitinho brasileiro não, né? É isso então, mesmo, né? Então, o que a gente está defendendo, inclusive conversamos com o presidente Rodrigo Maia e com outros deputados, a PEC 45 pode ser a PEC que avance, mas ela precisa ter alterações em seu texto que torne ela mais justa, que coloque faixas diferentes para setores diferentes e que o que nós do Brasil 200 estamos defendendo é a implementação do imposto sobre movimentação financeira, que é um imposto muito mais moderno, muito mais justo, muito mais simples, que não precisa de fiscalização, é um imposto automático que pode ser implementado no Brasil para a gente desonerar a folha de salários. Esse seria o primeiro passo. A gente tributa pesadamente a folha de salários, o que é muito ruim para a geração de empregos. Então, é muito caro você contratar alguém no Brasil, né? Se você vai contratar um funcionário por R$ 1.500, por exemplo, de salário, ele vai custar R$ 3.000 para a empresa, né? Você dobra o valor. Então, é muito difícil, muito caro você contratar no Brasil. Isso acaba atrapalhando a geração de empregos. Então, a nossa proposta é acabar com o INSS patronal de 20%, que é cobrado na folha de salários, e implementar essa nova base tributária muito mais ampla, muito mais simples, muito mais moderna, que é o imposto sobre movimentações financeiras. Estamos conversando inclusive com o Executivo, né, com o Ministério da Economia e com deputados, e temos tido muita abertura. Como tem sido essa receptividade? Porque o próprio presidente Bolsonaro está dizendo, olha, né, de jeito nenhum o retorno da CPMF. A CPMF ela acabou sendo satanizada porque em determinado momento usaram a credibilidade do Jatene, dizendo que era um recurso para a saúde, e depois isso acabou não acontecendo. Mas você está colocando argumentos muito convincentes, plausíveis, sobre nós termos uma forma de contribuição dessa natureza. E os adversários disso, eu sou favorável. Os adversários disso dizem, olha, mas nós vamos fazer o pobre pagar pelo rico. E muitas vezes a gente vê esses chavões. Eu vi aí o Marco Sintra cair como secretário nacional de Receita, porque ele estava defendendo essa obviedade, esse posicionamento. O que o Instituto tem colocado como argumentação ou de contra-argumentação a esse discurso
simplista de dizer, olha, nós vamos reeditar aqui como nós estamos falando para o Brasil. E aqui o papo é reto mesmo, a conversa é franca e a tua manifestação aqui ela vai repercutir para o Brasil todo, porque aqui nós vamos botar para os 81 senadores, vai a fita do programa, para os 503 deputados. Então, olha aí, meus amigos, olha aí, Brasil. Presidente do Instituto, jovem, isso é muito bacana. Vai falar, olha, gente sem experiência. Não, ele não tem 30 anos de idade, mas vocês já viram a capacidade de argumentação do Gabriel. E mais ainda, dizendo, olha, capacidade, discernimento, conhecimento, não é só porque os cabelos vão ficando brancos, não. Um dia o dele também vai ficar, mas hoje está fazendo uma participação fundamental pelo nosso país. Eu queria que você enfatizasse em cima essa posição do Instituto, como é que vocês estão fazendo para a difusão disso e mais ainda, como nós estamos falando aqui para o Brasil todo, como é que as pessoas fazem para participar das ações ou acompanhar as ações do Instituto Brasil 200? Perfeito. Vamos lá. Em relação ao imposto sobre movimentação financeira, senador, eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo, né? A gente está passando por uma revolução digital. Isso é muito óbvio na vida das pessoas, em qualquer área. A forma como as pessoas escutam música, como assistem filmes, como se locomovem, a gente está passando por uma transformação muito rápida. E ao longo de toda a nossa história, a mercadoria sempre foi muito visível, né? Se há 300 anos atrás eu vendesse um produto para você, vendesse uma carreta de milho, por exemplo, a mercadoria era muito visível. E o pagamento era muito difícil de você rastrear, né? Você me pagaria com alguma moeda da época, isso era muito difícil de rastrear. Então nós sempre nos acostumamos a tributar a mercadoria fisicamente, né? Essa é a cultura da nota fiscal. Então, você imagina que a mentalidade do governo hoje, eu tenho que rastrear todo o deslocamento físico de mercadoria. Então, se tem um caminhão que sai de São Paulo e vai para o Piauí levando alguma mercadoria, o governo tem que rastrear fisicamente esse deslocamento. Isso não faz sentido na era digital, né? Hoje essa lógica está se invertendo. Hoje, cada vez mais, o produto é invisível. Então, você pega todos esses serviços de streaming, essas novas empresas de tecnologia, Uber, Netflix, Airbnb, o produto é cada vez mais difícil de você rastrear, porque as transações são feitas pela internet. Sim. E, em contrapartida, o pagamento está cada vez mais visível para o governo, porque as transações são feitas pelo sistema bancário. Então, hoje em dia, é muito mais simples você tributar através do sistema bancário do que você rastrear fisicamente o deslocamento de mercadoria, né? Como a revolução tecnológica passou por todos os setores, ela vai ter que chegar na parte tributária. A gente tem que pensar numa forma simples de tributar que faça sentido em 2020. Né? A gente está pensando na tributação como se a gente estivesse há 200 anos atrás, no início, logo depois da primeira revolução industrial. A gente tem que tributar de uma forma digital. E a forma digital de se tributar é tributando as transações financeiras. Então, esse é o argumento, é isso que a gente defende como uma tributação moderna que faz sentido no dia de hoje. Como é que as pessoas, olha, pela audiência que nós estamos tendo, milhões de pessoas tomarão conhecimento do Instituto Brasil 200. Como é que se pode acompanhar as ações? Como é que se pode dar sugestões? Como é que empresários de todo o país podem se agregar nesse trabalho que vocês estão fazendo? Como é que pode ser? Senador, agradeço o espaço. Quem quiser acompanhar nosso trabalho pode entrar em nosso site, brasil200.com.br. Também acessar as nossas redes sociais, no Instagram, Brasil.200, no Facebook também, Brasil200. Temos núcleos estaduais em todos os estados do Brasil, onde temos um coordenador estadual e mobilizamos os empresários regionalmente. Então, se você quiser participar, entre nas redes sociais, mande uma mensagem e você pode fazer parte desse grupo em seu estado, em sua cidade, ajudando a mobilizar o empresariado e a fazer essa interlocução com o governo, com o executivo e com o legislativo, que é muito importante, né? A participação da sociedade na política é fundamental e é muito importante que a sociedade se envolva cada vez mais. Então, se quiser participar, pode acompanhar pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site. Aí, gente, vocês viram, acompanharam, um brasileiro idealista, com um enorme grupo de brasileiros idealistas que estão querendo mudar. Meu programa, vocês sabem, não tem conversa mole, não tem jabá, não tem interesse. Você viu que em nenhum momento está se citando
ou dizendo que possa ter vantagem para setor A, B ou C, está se falando numa construção para o Brasil. Por isso que eu fiz questão que o Gabriel estivesse aqui no nosso programa. Gabriel, eu quero agradecer a você, a todos do Brasil 200. A mobilização de vocês é a expectativa e o sonho do povo brasileiro. Vocês têm que fazer exatamente o que estão fazendo. Continuem a pressionar, continuem a usar a experiência de vocês. Esse dado que você passou, vocês empregarem 250 mil pessoas hoje, isso é o maior cartão de visita que esses caras estão nos dando nesse momento, dizendo, gente, tá aqui, ó. Se eles vão, com o progresso econômico do Brasil, eles vão poder gerar muito mais empregos, nós vamos gerar esse déficit trabalhista do nosso país, nós vamos promover renda, emprego. É isso que o Brasil está precisando. Gabriel, muito obrigado. Gostei da sua participação e no próximo domingo nós estaremos juntos aqui. Papo Reto Sem Mimimi, aqui na Rede Brasil de Televisão. Abraço, gente!